Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas: pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal, meu nome é Marcelo, tenho 38 anos e moro em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. E eu preciso desabafar sobre uma situação absolutamente surreal e aterrorizante que está destruindo minha vida porque há 8 meses minha ex-namorada, a Juliana, morreu de câncer de pâncreas depois de uma batalha de apenas 6 meses contra a doença. E ela deixou uma filha, a Isabela, que na época tinha 11 anos e agora está com 12, e no leito de morte, a Juliana me implorou para cuidar da Isabela, para adotá-la, porque ela não tinha mais ninguém, e eu prometi que sim, que eu ia cuidar dela, mesmo a gente tendo terminado o namoro há 5 anos. E eu assumi a guarda da Isabela, e passei por todo o processo de adoção. E há 3 meses a adoção foi finalizada, e a Isabela oficialmente se tornou minha filha. E eu estava tentando construir uma vida com ela, ajudá-la a superar a perda da mãe, dar amor e estabilidade. Mas há 1 mês minha vida virou um pesadelo absoluto porque eu descobri por acaso, através de um exame de DNA que eu fiz por questões médicas, que a Isabela não é filha biológica da Juliana. E quando eu comecei a investigar, eu descobri algo horrível. A Isabela foi sequestrada quando era bebê, há 12 anos, de uma maternidade aqui em Belo Horizonte. Ela foi roubada de uma família rica, a família Almeida Campos, uma das famílias mais poderosas e influentes de Minas Gerais, donos de uma rede de hospitais e clínicas. E a Juliana estava envolvida no sequestro. Ela era enfermeira na maternidade na época. E ela pegou a bebê e fugiu, e criou a Isabela como se fosse filha dela. E agora a família biológica descobriu. Eles fizeram o teste de DNA, confirmaram que a Isabela é a filha deles que foi sequestrada. E eles querem a guarda. Eles entraram com uma ação judicial para anular a minha adoção e recuperar a filha. Mas aqui está o problema. A Isabela tem pavor dessa família. Ela não quer ir. Ela me implorou chorando para não deixá-la ir. Ela diz que eles são pessoas ruins, que ela tem medo deles. E eu não entendo por quê. E eu estou no meio de uma batalha judicial impossível, lutando contra uma das famílias mais ricas e poderosas de Minas Gerais, tentando manter a guarda de uma menina que legalmente não é minha filha, que foi sequestrada, mas que me vê como pai, e que está apavorada com a ideia de voltar para a família biológica. E eu não sei o que fazer, não sei como protegê-la, e estou desesperado. Deixa eu começar do início porque essa história é extremamente complexa, e tem muitas camadas que vocês precisam entender para compreender a gravidade da situação que eu estou vivendo. A Juliana foi minha namorada há muitos anos, a gente se conheceu quando eu tinha 28 anos, e ela tinha 26, a gente se conheceu em um curso de fotografia. Eu sou fotógrafo profissional, trabalho com fotografia de eventos e publicidade, e ela estava fazendo o curso como hobby, e a gente se conectou imediatamente. Começamos a conversar, a sair, e logo estávamos namorando. A Juliana era uma pessoa incrível, gente. Ela era doce, carinhosa, engraçada, e ela tinha uma filha pequena, a Isabela, que na época tinha cerca de 2 anos, e a Juliana me contou que ela era mãe solteira, que o pai da Isabela tinha abandonado elas quando a Isabela era bebê, que ele nunca quis saber da criança, e que ela estava criando a Isabela sozinha. E eu admirei muito a força dela, a dedicação dela como mãe. Eu conheci a Isabela quando ela tinha 2 anos, e ela era uma criança linda, doce, e eu me apeguei a ela rapidamente. E a gente formou uma espécie de família, eu, a Juliana e a Isabela. E foram anos muito felizes. A gente morava junto, eu ajudava a cuidar da Isabela, levava ela para a escola, brincava com ela, e eu amava aquela criança como se fosse minha filha. A Juliana trabalhava como enfermeira, em um hospital particular aqui de Belo Horizonte. Ela trabalhava em turnos, e às vezes ela trabalhava à noite, e eu ficava com a Isabela. E a gente tinha uma rotina, e era bom, era uma vida boa. E eu pensava em casar com a Juliana, em oficializar aquela família. Mas quando a Isabela tinha cerca de 6 anos, quando a gente estava junto há 4 anos, a Juliana começou a ficar estranha. Ela ficou mais distante e mais fechada.
E eu percebia que ela estava escondendo algo. E quando eu perguntava, ela dizia que estava tudo bem, que era só estresse do trabalho, mas eu sentia que tinha algo mais. Alguns meses depois, a Juliana terminou comigo. Do nada, ela disse que não estava mais feliz, que ela precisava de espaço, que ela precisava focar na Isabela e que era melhor a gente se separar. E eu fiquei arrasado, completamente arrasado, porque eu amava ela. E eu amava a Isabela. E eu não entendia o que tinha acontecido, o que tinha mudado. Eu tentei conversar, tentei entender, mas a Juliana foi irredutível. Ela disse que a decisão estava tomada e que era melhor eu seguir minha vida, e a gente se separou. E foi horrível, porque eu não perdi só a namorada. Eu perdi a Isabela também. Eu perdi aquela criança que eu tinha ajudado a criar, que eu amava como filha. Eu tentei manter contato com a Isabela, mas a Juliana não deixou. Ela disse que era melhor fazer um corte limpo, que ia ser mais fácil para a Isabela se adaptar, e eu respeitei, mesmo sofrendo muito. E eu segui minha vida, tentei superar, e com o tempo a dor foi diminuindo. Mas eu nunca esqueci a Isabela. Eu sempre me perguntava como ela estava, se ela estava bem, se ela lembrava de mim. 5 anos se passaram, eu refiz minha vida, tive outros relacionamentos, mas nada muito sério. E eu estava focado no trabalho, na carreira, e então há 8 meses eu recebi uma ligação da Juliana. E quando eu atendi, ela estava chorando. E ela disse: Marcelo, eu preciso falar com você. É urgente. Eu estou doente, muito doente, e eu preciso da sua ajuda. E eu fiquei preocupado. E eu perguntei o que estava acontecendo. E ela disse que tinha sido diagnosticada com câncer de pâncreas. Estágio avançado. E que os médicos tinham dado poucos meses de vida para ela. Eu fiquei chocado. Completamente chocado. E eu perguntei o que eu podia fazer. E ela disse que ela precisava que eu cuidasse da Isabela, que ela não tinha mais ninguém, que a família dela era distante, que ela não tinha irmãos, que os pais dela já tinham morrido, e que ela não confiava em mais ninguém, só em mim, e que ela sabia que eu tinha amado a Isabela, e que a Isabela tinha me amado também, e que ela queria que eu assumisse a guarda da Isabela quando ela morresse. Eu fiquei sem palavras, gente, porque era uma responsabilidade enorme. E ao mesmo tempo eu senti uma emoção muito forte, porque eu ia poder estar perto da Isabela de novo, ia poder cuidar dela, e eu disse que sim, que eu ia cuidar dela, que ela podia contar comigo. A Juliana me pediu para ir visitá-la no hospital, ela estava internada, fazendo quimioterapia, e eu fui. E quando eu cheguei, ela estava muito magra, muito frágil, e foi de partir o coração ver ela assim, e ela me agradeceu por ter aceitado. E ela me levou até o quarto onde a Isabela estava esperando. Quando eu vi a Isabela, gente, eu quase chorei. Ela tinha crescido tanto, ela estava com 11 anos, quase 12, e ela era linda. E quando ela me viu, ela ficou surpresa. E ela disse: "Tio Marcelo?" Porque ela me chamava de tio quando era pequena. E eu disse: "Oi, Isa, como você está?" E ela correu e me abraçou e começou a chorar. E disse: "Eu senti tanta saudade, eu pensei que você tinha me esquecido." E eu disse que não, que eu nunca tinha esquecido ela. E foi um momento muito emocionante. A Juliana nos deixou conversar. E eu expliquei para a Isabela que a mãe dela estava muito doente. E que ela tinha me pedido para cuidar dela. E a Isabela perguntou se eu ia ser o pai dela. E eu disse que sim, se ela quisesse. E ela disse que sim, que ela queria muito. E que ela sempre tinha me visto como pai, mesmo depois que a gente se separou. Os meses seguintes foram muito difíceis, a Juliana piorou rapidamente. O câncer era muito agressivo, e ela passou a maior parte do tempo no hospital, e eu assumi os cuidados da Isabela. Ela foi morar comigo. E a gente começou a reconstruir aquela relação, e foi bom. Apesar das circunstâncias tristes, foi bom ter ela de volta na minha vida. A Juliana morreu há 8 meses. Ela morreu no hospital, e eu e a Isabela estávamos lá, segurando a mão dela. E as últimas palavras dela foram: "Cuida da minha menina, Marcelo. Promete que você vai cuidar dela." E eu prometi. E ela fechou os olhos e se foi. E foi horrível. Horrível ver aquilo. E a Isabela chorou tanto, tanto. E eu chorei junto. E a gente se abraçou. E eu prometi para ela que eu ia cuidar dela, que ela nunca ia ficar sozinha. Eu assumi a guarda definitiva da Isabela. A Juliana tinha deixado tudo documentado. Tinha feito um testamento nomeando eu como tutor. E como não tinha mais ninguém, como a família dela era distante e não se manifestou, o processo foi relativamente tranquilo, e há 3 meses a adoção foi finalizada, e a Isabela se tornou Isabela Santos Ferreira, com o meu sobrenome, e ela oficialmente se tornou minha filha. A Isabela estava se adaptando bem, ela estava fazendo terapia para lidar com a perda da mãe, ela estava indo bem na escola, e a gente estava construindo uma rotina, uma vida juntos.
E eu estava feliz. Apesar da tristeza da perda da Juliana, eu estava feliz de ter a Isabela comigo, de poder ser pai dela. Mas há um mês tudo mudou. Tudo desmoronou de forma completamente inesperada. A Isabela teve uma crise de apendicite. Ela começou a sentir dores abdominais muito fortes, e eu a levei para o hospital. E os médicos disseram que ela precisava fazer uma cirurgia de emergência para retirar o apêndice. E eu autorizei, e a cirurgia foi feita. E correu tudo bem. Mas durante os exames pré-operatórios, os médicos fizeram uma tipagem sanguínea. E descobriram que a Isabela tinha um tipo sanguíneo raro, AB negativo. E o médico me perguntou se eu ou a mãe dela tínhamos esse tipo sanguíneo, porque era importante para o histórico médico. E eu disse que eu não sabia, que a mãe dela tinha falecido, e que eu não sabia o tipo sanguíneo dela. O médico disse que não era urgente, mas que seria bom eu fazer um teste também, para ter no histórico caso a Isabela precisasse de transfusão no futuro. E eu concordei, e eu fiz o teste, e o meu tipo sanguíneo é o positivo, que é o mais comum. Alguns dias depois, o médico me chamou para uma conversa, e ele estava com uma expressão estranha, preocupada. E ele disse: Marcelo, eu preciso te falar uma coisa, e é algo delicado. Os exames mostraram que geneticamente é impossível que você seja o pai biológico da Isabela. Os tipos sanguíneos não são compatíveis. E eu disse que eu sabia que eu não era o pai biológico, que eu tinha adotado ela. E ele disse: sim, eu entendo, mas o que me preocupa é que eu fiz uma pesquisa mais aprofundada, por curiosidade médica. E eu descobri que há 12 anos houve um caso famoso aqui em Belo Horizonte de um bebê que foi sequestrado de uma maternidade. E a descrição do bebê, a data de nascimento e o tipo sanguíneo raro, tudo bate com a Isabela. Eu fiquei gelado, completamente gelado. E eu disse que isso era impossível, que a Juliana era a mãe da Isabela, que ela tinha dado à luz a Isabela. E o médico disse: você tem certeza? Você estava presente no parto? Você viu a certidão de nascimento original? E eu percebi que não, que eu não tinha visto, que eu tinha conhecido a Isabela quando ela já tinha 2 anos, e que eu nunca tinha questionado, nunca tinha pedido para ver documentos, porque eu confiava na Juliana. O médico disse que ele tinha a obrigação ética de reportar aquilo, que se havia a possibilidade de que a Isabela fosse uma criança sequestrada, ele precisava informar as autoridades. E eu entrei em pânico, porque eu não sabia o que aquilo significava, o que ia acontecer, e eu pedi para ele esperar, para me dar um tempo para investigar, mas ele disse que não podia, que era uma questão legal, e que ele ia fazer o reporte. Eu saí daquele hospital em choque, completamente em choque, e eu fui para casa, e eu comecei a procurar informações. Eu procurei na internet sobre o caso do bebê sequestrado, e eu encontrei várias notícias de 12 anos atrás, sobre um bebê que tinha sido sequestrado da maternidade Santa Clara, aqui em Belo Horizonte. Uma bebê recém-nascida, filha de uma família rica, a família Almeida Campos, e a bebê tinha desaparecido do berçário e nunca tinha sido encontrada. E a polícia tinha investigado, mas nunca tinha descoberto quem tinha feito, e o caso tinha ficado sem solução. Eu olhei as fotos da família, dos pais, Rodrigo Almeida Campos e Patrícia Almeida Campos, e eles eram pessoas ricas, poderosas, donos de uma rede de hospitais e clínicas, e eles tinham oferecido uma recompensa enorme por informações sobre a filha, mas nunca tinham encontrado. Eu fiquei desesperado, porque eu percebi que era possível, que a Juliana podia ter sequestrado a Isabela. A Juliana trabalhava como enfermeira, ela tinha acesso ao berçário, e ela tinha desaparecido de Belo Horizonte logo depois do nascimento da Isabela. Ela tinha se mudado para outra cidade por alguns anos, e só tinha voltado quando a Isabela tinha cerca de 2 anos. E tudo fazia sentido. Tudo se encaixava. Eu não sabia o que fazer. Eu estava em pânico. E então a polícia apareceu na minha casa. Eles tinham recebido o reporte do médico, e eles queriam fazer um teste de DNA na Isabela, para comparar com o DNA da família Almeida Campos. E eu não podia recusar. E eles fizeram o teste. E alguns dias depois o resultado saiu, e era positivo. A Isabela era a filha sequestrada. Ela era a bebê que tinha desaparecido 12 anos atrás. A notícia explodiu, gente. Explodiu na mídia. Estava em todos os jornais, na televisão. Bebê sequestrada há 12 anos é encontrada. Família rica recupera filha sequestrada. E a minha vida virou um inferno. Tinha repórteres na porta da minha casa, me ligando, querendo entrevistas. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como proteger a Isabela daquilo tudo. A família Almeida Campos entrou em contato. Eles queriam ver a Isabela, queriam conhecer a filha, e eu não sabia como dizer para a Isabela, como explicar para ela que a mãe dela não era a mãe biológica dela,
que ela tinha sido sequestrada, que ela tinha uma família biológica que estava procurando por ela há 12 anos. Eu sentei com a Isabela, e eu contei com muito cuidado, e ela ficou em choque. Ela não conseguia acreditar. Ela disse que não era verdade, que a mãe dela era a Juliana, e que ela não tinha outra família. E ela começou a chorar, e eu abracei ela. E eu disse que eu entendia, que era muito difícil, mas que era a verdade, e que a gente ia lidar com isso juntos. A família Almeida Campos insistiu em ver a Isabela, e eu não podia negar. Legalmente, eles tinham direito. E eu marquei um encontro, em um ambiente neutro, com a presença de uma psicóloga. E quando a Isabela viu eles, o Rodrigo e a Patrícia, ela ficou tensa, muito tensa. E ela se escondeu atrás de mim, e ela não quis falar com eles. E eles tentaram se aproximar, tentaram conversar, mas ela recuou, e ela começou a tremer. E eu percebi que ela estava com medo, muito medo. Eu perguntei para ela depois por que ela tinha ficado com tanto medo, e ela disse que ela não sabia explicar, que ela só sentia que eles eram pessoas ruins, que ela não queria ficar perto deles, e eu fiquei confuso, porque eles pareciam pessoas normais, educadas. E eu não entendia de onde vinha aquele medo. A família Almeida Campos entrou com uma ação judicial para anular a minha adoção e recuperar a guarda da Isabela. Eles argumentaram que ela era a filha biológica deles, que tinha sido sequestrada, e que eles tinham o direito de tê-la de volta, e que a adoção que eu tinha feito era baseada em informações falsas, porque a Juliana não era a mãe biológica, e, portanto, a adoção era inválida. Eu contratei um advogado, e ele disse que o caso era muito complicado, que legalmente a família biológica tinha um argumento forte, mas que eu podia argumentar que a Isabela tinha vivido comigo, que ela me via como pai, e que tirá-la de mim seria prejudicial para ela, e que o melhor interesse da criança deveria prevalecer. Mas o advogado também disse que a família Almeida Campos era muito poderosa, que eles tinham os melhores advogados, e que eles iam lutar com tudo para recuperar a filha, e que as chances de eu manter a guarda eram pequenas. A Isabela entrou em desespero quando soube da ação judicial. Ela me implorou, chorando, para não deixá-la ir. Ela disse: "Pai, por favor, não me deixa ir com eles, eu tenho medo. Eu não quero ir, eu quero ficar com você." E eu prometi que ia fazer tudo o que eu pudesse, que eu ia lutar por ela, mas no fundo eu estava apavorado, porque eu não sabia se eu conseguiria. Eu comecei a investigar por conta própria, tentando entender por que a Isabela tinha tanto medo da família Almeida Campos. E eu comecei a procurar informações sobre eles. E eu descobri algumas coisas estranhas, gente. Algumas coisas muito estranhas. Eu descobri que a família Almeida Campos tinha uma reputação impecável publicamente. Eles eram vistos como filantropos, faziam doações para hospitais, para instituições de caridade. Mas quando eu comecei a cavar mais fundo, eu encontrei algumas denúncias anônimas, algumas reclamações de ex-funcionários, dizendo que eles eram pessoas cruéis, controladoras, que tratavam os funcionários mal, e que havia rumores de que eles estavam envolvidos em negócios escusos, em fraudes de seguros de saúde, em superfaturamento de procedimentos médicos. Eu também descobri que a Patrícia, a mãe biológica da Isabela, tinha histórico de problemas psiquiátricos. Ela tinha sido internada algumas vezes por depressão severa, por surtos psicóticos. E havia relatos de que ela era instável, agressiva, e que ela tinha tido problemas com outros filhos. Eles tinham mais 2 filhos, mais velhos que a Isabela, e um deles tinha se afastado da família, tinha cortado contato, e ninguém sabia onde ele estava. Eu tentei entrar em contato com esse filho, o mais velho, o Tiago, e depois de muito procurar, eu consegui encontrá-lo. Ele estava morando em São Paulo, e eu liguei para ele, e eu expliquei a situação, e eu perguntei se ele podia me contar sobre a família, e ele ficou em silêncio por um tempo, e depois ele disse: "Você não quer que aquela menina volte para aquela casa? Acredite em mim, aquela casa é um inferno." Eu pedi para ele me contar mais, e ele disse que a mãe, a Patrícia, era uma pessoa abusiva, emocionalmente e fisicamente, que ela tinha surtos, que ela batia nos filhos, que ela os trancava em quartos, que ela os humilhava, e que o pai, o Rodrigo, nunca fazia nada. Ele só se preocupava com a imagem pública, com os negócios, e ele deixava a Patrícia fazer o que quisesse com os filhos. O Tiago disse que ele tinha fugido de casa aos 18 anos, que ele não aguentava mais, e que ele nunca mais tinha voltado, e que o irmão do meio, o Felipe, ainda morava com os pais, mas que ele era completamente controlado, manipulado e que ele não tinha vida própria. Eu perguntei se ele podia testemunhar, se ele podia contar isso no tribunal, e ele disse que tinha medo, que a família era poderosa, que eles podiam destruir ele, mas que ele ia pensar, que ele não queria que outra criança sofresse o que ele tinha sofrido. Eu contei tudo isso para o meu advogado,
E ele disse que era uma informação importante, que podia ajudar o caso, mas que a gente precisava de provas concretas, de testemunhos, de documentos, e que só o relato do Tiago podia não ser suficiente, porque a família ia negar, ia dizer que ele estava mentindo, que ele tinha ressentimentos. Eu também conversei com a psicóloga da Isabela, e eu contei sobre o medo que ela tinha da família Almeida Campos. E a psicóloga disse que era possível que a Isabela tivesse alguma memória reprimida, alguma lembrança do tempo em que ela era bebê, antes de ser sequestrada, e que essa memória podia estar causando o medo, ou que ela podia estar sentindo algo instintivo, uma percepção de perigo. A psicóloga sugeriu fazer algumas sessões de terapia mais profundas com a Isabela, tentando acessar essas memórias. E eu concordei. E nas sessões a Isabela começou a falar sobre sonhos, sobre pesadelos que ela tinha, onde ela via uma mulher gritando, batendo, e ela dizia que a mulher tinha o rosto da Patrícia, e que ela tinha muito medo. A psicóloga disse que era possível que a Isabela tivesse sido maltratada quando era bebê, antes de ser sequestrada, e que a Juliana podia ter sequestrado ela justamente para protegê-la, para tirá-la daquela casa, e que talvez o sequestro não tenha sido por motivos egoístas, mas por motivos de proteção. Eu comecei a investigar a Juliana, tentando entender o que tinha acontecido, e eu descobri que ela tinha trabalhado na maternidade Santa Clara na época do sequestro, e que ela tinha sido demitida logo depois, e que ela tinha desaparecido, e eu encontrei uma colega de trabalho dela da época, e eu conversei com ela, e ela me contou algo chocante. Ela disse que a Juliana tinha comentado com ela, alguns dias antes do sequestro, que ela estava preocupada com um bebê, que ela tinha visto a mãe do bebê maltratando a criança, sacudindo ela, gritando, e que ela tinha reportado para a supervisora, mas que nada tinha sido feito, porque a mãe era de uma família rica, poderosa, e que ninguém queria se meter. A colega disse que a Juliana estava muito angustiada, que ela dizia que alguém precisava fazer algo, que aquele bebê estava em perigo, e que alguns dias depois o bebê desapareceu, e a Juliana também. E todo mundo desconfiou que tinha sido ela, mas nunca tiveram provas. Eu percebi que a Juliana tinha sequestrado a Isabela para protegê-la, para salvá-la de uma mãe abusiva, e que ela tinha criado a Isabela com amor, com carinho, e que ela tinha dado uma vida boa para ela. E eu entendi por que ela nunca tinha contado a verdade, porque ela sabia que se contasse ela ia ser presa, e a Isabela ia ser devolvida para aquela família, e ela não queria isso. Eu contei tudo isso para o meu advogado, e ele disse que era uma defesa possível, que a gente podia argumentar que a Isabela tinha sido resgatada de uma situação de abuso, e que devolvê-la para aquela família seria colocá-la em perigo de novo, mas que a gente precisava de provas, de testemunhos, e que ia ser uma batalha difícil. O Tiago concordou em testemunhar. Ele disse que ele não podia deixar que outra criança sofresse, e ele veio para Belo Horizonte, e ele deu um depoimento detalhado sobre os abusos que ele e o irmão sofreram, sobre a instabilidade da mãe, sobre a negligência do pai, e foi um depoimento forte, emocionante. A família Almeida Campos negou tudo. Eles disseram que o Tiago estava mentindo, que ele tinha problemas mentais, que ele era ressentido, e eles apresentaram laudos médicos, testemunhos de pessoas que diziam que eles eram pais amorosos e que eles estavam desesperados para recuperar a filha. O caso foi para o tribunal. E tem sido uma batalha brutal, gente. Os advogados da família Almeida Campos são agressivos. Eles estão tentando me pintar como alguém que está se aproveitando da situação, que está tentando ficar com uma criança que não é minha. E eles estão usando a mídia para criar uma narrativa de que eles são as vítimas, os pais que perderam a filha e que finalmente a encontraram. A Isabela está sofrendo muito com tudo isso. Ela está tendo crises de ansiedade, pesadelos. Ela não quer ir para a escola porque tem medo de que alguém a leve. E ela está grudada em mim o tempo todo, com medo de me perder. E é de partir o coração ver ela assim. A audiência final está marcada para daqui a 2 semanas. E o juiz vai decidir. Ele vai decidir se a Isabela fica comigo ou se ela volta para a família biológica. E eu estou apavorado, completamente apavorado, porque eu não sei o que vai acontecer. E eu tenho medo de perder ela. E eu tenho medo do que vai acontecer com ela se ela for obrigada a voltar para aquela família. Eu conversei com a Isabela ontem, e eu perguntei se ela queria falar com o juiz, se ela queria contar o que ela sentia. E ela disse que sim, que ela queria dizer para o juiz que ela não quer ir, que ela quer ficar comigo. E o meu advogado disse que o juiz provavelmente vai querer ouvir ela, e que o depoimento dela pode ser decisivo. Mas eu tenho medo, gente. Eu tenho medo de que o juiz não leve em consideração o que ela quer, que ele só olhe para a lei, para o fato de que ela é a filha biológica deles, e que ele a devolva para aquela família, e eu não sei o que eu vou fazer se isso acontecer, eu não sei como eu vou protegê-la.
Eu também tenho medo de retaliação. A família Almeida Campos é poderosa. Eles têm conexões. E eu tenho medo de que se eu ganhar o caso, eles façam algo contra mim, que eles tentem me destruir, me tirar a guarda de outra forma, e eu me sinto impotente, lutando contra gigantes. A Isabela me disse ontem à noite, enquanto a gente estava deitado, ela tinha vindo para o meu quarto porque estava com medo. E ela disse: "Pai, se o juiz mandar eu ir com eles, eu vou fugir. Eu não vou ficar com eles. Eu prefiro viver na rua do que voltar para aquela casa." E eu senti meu coração se partir. E eu disse que não ia chegar a esse ponto, que eu ia fazer tudo para protegê-la. Mas no fundo eu não sei se eu consigo. Eu tenho pensado em fugir, em pegar a Isabela e desaparecer, ir para outro estado, outro país, mudar de identidade. Mas eu sei que isso seria ilegal, que eu seria procurado, e que se me pegassem eu perderia qualquer chance de ficar com ela. E eu não sei se vale a pena arriscar. O meu advogado disse que a gente tem um caso forte, que o depoimento do Tiago é importante, que as evidências de abuso são relevantes, e que o fato de a Isabela ter medo da família biológica e querer ficar comigo pesa muito, e que o juiz tem que considerar o melhor interesse da criança, e que tirar ela de um ambiente onde ela está feliz e segura para colocá-la em um ambiente onde ela pode estar em perigo não é o melhor interesse dela. Mas ele também disse que a lei favorece a família biológica, que há uma presunção de que os pais biológicos são os melhores para a criança, e que a gente precisa provar que nesse caso não é verdade, e que é uma batalha difícil. Eu estou contando os dias para as audiências, e eu estou rezando, pedindo a Deus, a Juliana onde quer que ela esteja, que nos proteja, que faça o juiz enxergar a verdade, que faça ele entender que a Isabela não pode voltar para aquela família, que ela precisa ficar comigo, onde ela está segura, onde ela é amada. Então é isso, gente, essa é a minha história, meu pesadelo. E eu estou compartilhando aqui porque eu preciso de apoio, preciso de forças, preciso saber que eu não estou sozinho e que no final tudo vai dar certo, que o juiz vai decidir a favor da Isabela, que ela vai poder ficar comigo e que a gente vai poder finalmente viver em paz, sem medo. Se alguém tiver algum conselho, alguma sugestão, alguma palavra de apoio, eu agradeço muito, porque eu preciso de forças. Eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, que a justiça vai prevalecer e que a Isabela vai ficar onde ela quer estar, onde ela se sente segura, porque ela merece tanto, e a Juliana deu a vida dela para protegê-la, e eu não posso deixar que tudo que ela fez seja em vão. A audiência é daqui a 2 semanas, e eu vou lutar com tudo que eu tenho. Vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para manter a Isabela comigo, para protegê-la, porque ela é minha filha, não biologicamente, mas no coração, e eu amo ela mais do que tudo, e eu não vou desistir dela, nunca.